Oi, pessoal! Vamos hoje trabalhar conceitos ainda dentro do capítulo 1, fechando o nosso capítulo com a quarta aula, falando a respeito aí dos métodos de separação de mistura. Então, repara que para a gente ter métodos que separem misturas, precisamos ter misturas, né? Então, beleza. Vamos tocar nossa vida e verificar como a gente identificaria, como a gente identifica lá o tipo de processo que a gente vai utilizar para separar a mistura. A primeiríssima coisa que você tem que fazer é identificar o tipo de mistura que você tem em mãos. Vamos voltar aqui para a nossa capa e verificar o seguinte. Repara que nesse exemplo, a gente tem dentro desse becker uma tampinha de garrafa e a gente tem outras 3 fases que são líquidas. Repara então que eu tenho 3 fases líquidas e uma sólida, o que vai me dar um total de 4 fases. Se eu tenho mais de uma fase, eu tenho ali a representação de uma mistura heterogênea. E isso faz você lembrar que os tipos de mistura que existem são esses dois, a heterogênea ou a homogênea. Para além de identificar o tipo de mistura, você não pode esquecer de identificar o tipo de estado físico da matéria. Quais são os estados físicos que existem? Sólido, líquido e gasoso, tá? Bom, depois que você identificar isso, você vai rebater o tipo de mistura com os estados físicos da mistura. Então, caso você tenha uma mistura heterogênea sólido-líquido, você vai ter um tipo de separação. Líquido-líquido, um outro método. Para os homogêneos, sólido-líquido é um método e líquido-líquido é outro. Gente, 90% das questões que caem para vocês, elas orbitam em torno desses 4 métodos que eu vou te mostrar. Os outros métodos são métodos especiais, e aí é interessante você ler a apostila, e alguns deles eu vou passar aqui para vocês como uma observação, tá bom? Vamos tratar dos 4 principais, começando pelas misturas heterogêneas. Quando eu misturo um sólido e um líquido, o tipo de separação que eu uso para isso é a filtração. Repara no desenho que eu uso um funil com um papel de filtro, né, que vai filtrar ali, que vai deixar passar o líquido e vai reter a parte sólida. Faz muito sentido, então, que sólidos e líquidos sejam separados assim. Porque se fossem 2 líquidos, os dois passariam pelo funil, percebe? Então, a gente tem que usar aqui também o bom senso, entendendo que, nesse caso, a filtração é o melhor método. Bom, e se for um líquido-líquido? Se for líquido-líquido que não se mistura, que não se dissolve, heterogêneo, a gente vai usar um lance chamado funil de decantação. E o que esse funil faz? O funil de decantação, ele separa lá os líquidos por ordem de densidade, sendo que embaixo ficam os mais densos e em cima os menos densos. Então, a gente abre aqui essa torneira do funil, esse funil é de vidro, né? E o líquido mais denso vai descendo. Quando chegar perto da divisão entre eles, eu fecho e separo os dois. O nome disso é decantação. Vamos passar agora às misturas homogêneas. Podem ser sólidas com líquido ou líquido-líquido. Um adendo que eu faço para você é o seguinte. Toda mistura que for homogênea, ela vai trabalhar com uma destilação. Aí resta para você saber se a destilação será simples ou fracionada. Caso você tenha um sólido presente, a destilação ela é obrigatoriamente simples. E caso você tenha só líquidos, a destilação é obrigatoriamente fracionada. O principal exemplo aí que a gente tem de destilação fracionada é o da torre de fracionamento de petróleo. Lembrando que o petróleo é um líquido composto de diversos líquidos, né, que estão misturados ali de modo homogêneo e que são retirados parte a parte, um de cada vez, respeitando os seus pontos de ebulição. E uma observação interessante para fazer a respeito da destilação é que aquele que tem o menor ponto de ebulição é o que sai primeiro, tá? Então anota isso aí, que é importante para a gente resolver exercício. Bom, dito isso, e se você tiver uma mistura grandona com vários componentes sólidos e líquidos homogêneos e heterogêneos? Será que existe uma ordem de retirada? Bom, existe sim. E essa ordem é a seguinte. Eu sempre retiro primeiro aquilo que é sólido e heterogêneo, através de uma filtração. Depois que eu retiro todos os sólidos heterogêneos, eu passo aos líquidos heterogêneos numa decantação. Depois disso, vai sobrar só a fase homogênea. Aí eu destilo para tirar o sólido e depois eu destilo se sobrar algum líquido. A ordem de retirada é essa, tá? Vamos então
observar outros métodos de separação interessantes. A gente tem aí a centrifugação, que acontece na máquina de lavar, onde a gente tem a separação da roupa com a água. Quando a máquina começa a girar daquele jeito, aquilo é uma centrifugação. A gente tem a peneiração, que é o conhecido lá da cozinha, sólido com sólido. A gente tem a levigação, para quem está lá peneirando, tentando achar ouro, né? A gente tem sólido com passagem de água. Outros dois muito importantes, a gente tem a imantação ou a separação magnética, onde você tem dois sólidos misturados e um deles obrigatoriamente é o ferro. E a gente tem também uma flotação, onde você coloca a água dentro de dois sólidos e um deles flutua e o outro não. Então, por isso flotação, porque vem de flutuar. Então, esses são métodos importantes para você saber. Vamos agora fazer uma questão da apostila, que está na página 7, questão número 1. Bora lá! Observe a imagem a seguir e responda as perguntas. Gente, quando eu vejo essa imagem, eu já lembro lá do meu maravilhoso funil de decantação, né? Então, quando ele pergunta qual o método utilizado para separar esses dois, eu já vou mandar letra A, mistura heterogênea líquido-líquido, só pode ser uma decantação. No caso da letra B, nós temos aí ele perguntando qual é a classificação da mistura. Ora, se eu vejo mais de uma fase, especificamente duas, eu tenho uma mistura do tipo heterogênea. E a letra C, quais são os produtos obtidos no final? Bom, se eu tenho dois líquidos aqui, um menos denso, por exemplo, o azeite, e o mais denso, por exemplo, a água, o que eu vou ter no final é azeite e água. Show? Então é isso, gente. Façam aí os exercícios das páginas 7 e 8, 2, 3 e 4. Anotem, muito importante isso, tá? Anotem as suas dúvidas e tragam para a nossa aula de Central de Dúvidas sexta-feira, tá? Espero vocês lá, espero vocês com suas dúvidas e até mais!